Olá, professor, eu sou a Nara Perboa e hoje a gente vai trabalhar algumas dicas para criar um vídeo caseiro, de qualidade. Você pode ter se perguntado, poxa, mas não dá para eu gravar, até mesmo se questionado, será que é possível eu gravar um vídeo de qualidade? Afinal de contas, eu não tenho iluminação adequada, eu não tenho equipamentos profissionais e com esse vídeo você vai ver que é possível sim e deve utilizar essa ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, não é isso? Então, esse vídeo, a gente vai trabalhar as seguintes dicas, como vocês estão vendo aqui, certo? A primeira delas é a iluminação, som, posicionamento de seu celular e a apresentação pessoal. Para começar, a gente vai trabalhar com iluminação. É um dos pontos assim primordiais na hora da gente gravar um vídeo, tá certo? Você vai escolher na sua casa o cômodo que incide maior luz possível. Quando eu falo em luz, tá? É importante a gente compreender que não é luz artificial. O ideal é a gente trabalhar com luz natural. Então você vai escolher aquele cômodo que é mais iluminado, com a luz do sol. Cuidado para também não ir para um local onde a luz do sol ou o sol está batendo, isso vai te interromper, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, um local bem iluminado. Aí vem o segundo ponto, mas afinal onde é que eu vou posicionar essa minha câmera? Tá? E para a gente compreender um pouquinho, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, a janela da minha casa de veraneio. Essa é a vista que eu tenho. E afinal de contas, onde eu vou posicionar essa minha câmera, Primeiro lugar, a tua ferramenta de trabalho qual é? É o celular, não é isso? Então você vai ficar de frente para a luz. Nesse caso, eu vou ficar de frente para a minha vista maravilhosa e vou colocar o celular na frente dele. Observe que você pode fazer até esse treino até em casa. Vai para um local onde tem muita luz e tira uma foto sua na frente da luz e contrária à luz. Você vai identificar que você de frente para a luz, a imagem ela fica bem melhor. E essa é a intenção, tá certo? E aí vem aquela pergunta, Mas, Nara, veja só, eu não tenho um local bem iluminado na minha casa, o meu quarto ou o meu escritório não tem janela, o que é que eu posso fazer? Então eu não gravo ou então eu só posso gravar à noite, então não posso gravar? Não, você pode e deve. Se essa é a única maneira que você tem de fazer, então você vai fazer, isso não vai ser impedimento não. O que é que você vai fazer? Tem um abajur na tua casa ou até mesmo um outro aparelho de celular? Você pode utilizar a lanterna do aparelho celular ou até mesmo um abajur. Onde é que você vai posicioná-lo? No ângulo de 45 graus. Observe que a gente tem um ângulo de 90 graus, ou seja, ele não vai estar posicionado aqui, certo? Ele vai estar posicionado no ângulo de 45 graus. Ele ajuda sobremaneira nessa questão de luz, tá certo? Em relação ao som. Vamos falar agora som. Esse daí a gente diz que é o principal ponto que a gente tem que analisar quando a gente está gravando um vídeo. Porque a imagem a gente pode nem ver, tá desfocada, mas o som ele é de extrema importância, não é isso? Então, você vai escolher um cômodo da casa que tem o menor ruído possível, certo? Primeiro ponto é fechar a janela, Lembra que a gente tá, ou aquele ponto de luz que está vindo, você vai fechar a janela e abrir a porta. Porque a acústica ela circula de uma forma mais interessante dessa forma, certo? Um outro aspecto é desligar o ar-condicionado e também o ventilador, que ele causa um ruído bem desagradável, certo, na gente. Aí vem a pergunta, Nara, veja só. Minha casa é muito barulhenta, eu tenho 3 filhos, eles só vivem gritando. Meu marido está lá no outro cômodo, ele faz videoconferência o tempo todo e ele berra. O que é que eu faço? Não dá para eu gravar? Dá sim. Aí nesse caso você vai realmente fechar a porta, certo, do ambiente. E sabe uma dica que a gente pode fazer? Ligar o ar-condicionado. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque o ruídozinho do ar-condicionado, ele neutraliza um pouco o ruído de fora. E você eleva um pouquinho a voz, tá certo? E em relação ao posicionamento do celular, O terceiro ponto que a gente vai trabalhar. Em primeiro lugar, o celular ele sempre tem que ser gravado, certo? E posicionado dessa forma. Nunca assim, A gente costuma, A gente gosta de tirar uma foto assim, mas na hora da gravação, a gente vai posicioná-lo de forma horizontal.
tá certo? E deixá-lo o mais reto possível, tá? Um outro ponto que a gente também sempre diz é sempre utilizar a câmera traseira, essa daqui, tá vendo? Nunca a gente deve utilizar a frontal. E por que isso? Porque a qualidade da câmera traseira é bem superior à da câmera frontal. Então, nesse caso, certo? Você vai sempre gravar aqui. Aí, às vezes, tem aquela pergunta, né? E aquela coisa chata, Nara, mas vê, eu tô interagindo aí com ninguém. Eu gosto de ver algum movimento, então eu gosto de me ver. Eu gosto de me ver ali na tela e tal. Sabe qual é uma dica que a gente dá para você? Se você precisar dessa movimentação e até mesmo tá se analisando, é você posicionar um espelho por trás da câmera, mas continuar utilizando a câmera traseira, tá certo? Um outro aspecto, sempre olhar para a câmera, tá? Cuidado, mesmo se você for utilizar essa técnica do espelho por trás, mas o foco é câmera, tá? A gente tem que ter esse olho a olho com o nosso telespectador, tá certo? E outro ponto, como eu disse a vocês, o celular ele tem que estar bem reto, não é isso? Então a gente precisa de um suporte. Ou a gente cria ou desenvolve. Às vezes, alguns de vocês podem até ter um suporte específico para celular. Mas a gente agora está num momento atípico, né? Não dá para a gente sair, nem todos os lugares estão abertos. E aí, será que eu tenho como fazer isso? Tem sim, pessoal. E a gente vai mostrar agora uma solução caseira que todo mundo pode fazer aqui. Vamos lá ver qual é? Alguém sabe me dizer o que é isto? Oi, Nara, exatamente. Isso aí eu não sei nem o nome dele, mas eu acredito que é um miolo de papel higiênico, não é isso? Então você vai utilizá-lo para fazer um suporte caseiro. E dá certo sim, ele foi comprovado ontem com minha gestora, que ela fez esse experimento porque não tinha papel higiênico na minha casa, né? Assim, sobrando que eu pudesse tirar, tá certo? Então o que é que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai fazer o corte que seja na largura do teu celular, certo? Eu aconselho a fazer bem no limite mesmo, para ele dar uma boa, para ele segurar bem, tá certo? Observe que ele também é um pouco profundo para ajustar bem o celular nele, tá certo? Olha aí, e ele funciona mesmo, garantido, tá certo? Das duas formas. Então você pode utilizá-lo justamente para dar esse suporte, né, ao teu celular, que é necessário, fazendo com que ele fique reto e sem movimentação, tá bom? Depois de feito, né, minha artimanha, aí vem a pergunta, né, tá, onde é que eu vou posicionar a minha câmera, que no caso é o meu celular? Você vai posicionar na altura, certo, do seu olho. Se você estiver sentado, obviamente você vai precisar de uma tem-fim, contanto que fique na altura mais ou menos do seu olho, sempre nessa altura, tá certo? E aí você pode utilizar infinitas formas aí de dar esse tamanho adequado para chegar no olho, né? No nosso olho. Então você pode utilizar banco, livros. Olha aqui novamente o nosso experimento, né? Ele fica realmente em todos os lugares, como vocês estão vendo. A gente pode empilhar livros, enfim. Aí vai da criatividade e dos instrumentos que você tem em casa, normalmente, tá certo? Um outro aspecto nessa questão do posicionamento do celular que você tem que levar em consideração é o cenário, tá? Cuidado com o que é que está por trás. O ideal é você escolher um cenário neutro, né? Um posicionamento da câmera em que não apareça muita decoração. Se for aparecer, que utilize aspectos assim bem relativos ao que você está fazendo. Livros, estantes de livro. Cuidado para não colocar algo que chame a atenção demais e que desfoque a atenção e o conteúdo, que é isso que tem que prevalecer no seu vídeo. Tá certo? A partir do momento em que tu vai para uma parede onde tem uma flor desenhada, ou tem uma coisa bem grande aqui no fundo, quem está assistindo em determinado momento faz o quê? Opa, se distrai e começa a analisar a flor, o tamanho da tua flor, vai olhar a tua cozinha como é, os teus eletrodomésticos que tu possui. Isso não é interessante. Foco é no conteúdo, tá certo, gente?
Um outro aspecto, que é o último que a gente vai trabalhar aqui, é em relação à apresentação pessoal. Eu sei que a gente está num momento, né, bem complicado, a gente passa a maior parte de nossa vida dentro de casa, que antes era o inverso. Muitas vezes a gente não tem a menor preocupação com as roupas que a gente usa aquela roupinha surrada que tá lá, mas que é super confortável. Às vezes a gente fica com pijama o dia todo, o cabelo aquela bagunça. Porém, se a gente vai estar trabalhando com os nossos estudantes, aquele momento é um momento de trabalho. Isso é cuidado com o outro a partir do momento em que a gente cuida de si, certo? E trabalha essa questão da imagem. Então vamos ter cuidado, vamos ajeitar o cabelo, cuidado na maquiagem em si. Deve utilizar. Agora, pelo amor de Deus, a gente não vai colocar uma roupa ou até mesmo uma maquiagem aí de festa. Não, pelo contrário. Sempre, não esqueça, se eu não uso o batom, não preciso colocar necessariamente não. Tá certo? É pra gente dar um jeitinho, pra gente não ficar com aquela cara de sono ou de acabada que a gente tá ultimamente. Não é isso? Então, além dessa questão da roupa e da maquiagem, um aspecto bem interessante que eu aconselho vocês é não utilizar roupas, sobretudo a blusa, né? Afinal de contas, a maior parte dos vídeos ele aparece isso aqui nosso. A gente ter cuidado com listras, muitas estampas, bolinhas. E por que isso? Certo? Em design, de uma forma geral, existe um efeito bem interessante, que é o efeito Moiré. Ele é bem interessante porque ele causa e ele gera uma movimentação entre as figuras, tá certo? Porém, em gravações de uma forma geral, em vídeo ele não é indicado. Por quê? Porque a partir do momento que você está assistindo e pode gerar esse efeito, né, de bolinhas se movimentando, a gente desfoca. O telespectador, ele para e começa a olhar lá aquele movimento que está existindo. Se você parar para observar, na televisão, nenhum apresentador de nenhum programa ele utiliza esse tipo de vestimenta, né, com essas imagens, porque realmente atrapalha um pouco, tá certo? Então, a gente está finalizando, mas eu gostaria de dar 3 dicas essenciais para você. A primeira delas é agir com naturalidade em frente às câmeras. Eu sei que é muito difícil, eu sei que eu não estou habituado, eu sei que é muito complicado, que eu sou professor lá do presencial, eu estou face a face, né, com o meu aluno, eu estou interagindo diretamente com ele, mas na câmera, realmente, esse momento é importantíssimo que você haja naquele momento como se você estivesse em sala de aula. Essa é a dica que eu vou dar para vocês. Nunca decore. Na hora de decorar, minha gente, isso daí vai ser péssimo para o leitor. Ele se distrai, ele sai, acha chato e ele já passa, certo? Então, haja com naturalidade, faz de conta que tu tá dando tua aula, tá certo? O segundo deles, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é em relação ao tamanho do vídeo. O ideal é a gente trabalhar cada vez mais com vídeos curtos, certo? Para vocês terem uma ideia, através de uma pesquisa foi identificado que o telespectador, na verdade, ensina à distância de uma forma geral. O estudante ele consegue ficar totalmente imerso naquele conteúdo em torno de 6 minutos. Mas com isso eu não estou dizendo a você que é para você simplesmente fazer suas aulas em 3, em 6 minutos, não. Até mesmo porque a gente tem um conteúdo a ser ministrado ali. Mas que você realmente seja objetivo na seleção dos conteúdos e que tente ao máximo trabalhar essa objetividade na hora da aula. E por fim, que essa é essencial, é você fazer um teste. Antes de iniciar, lembra que a gente falou sobre o posicionamento da câmera, iluminação e som, não é isso? Então, o ideal é que você faça um videozinho antes de iniciar a aula, efetivamente. Começa, faz a introdução da tua aula na frente do teu celular. Começa a dar essa aula, para e verifica como tá. Sabe por quê? Porque isso evita, que isso já aconteceu comigo, depois de ter gravado tudo, às vezes 20 minutos de aula, quando tu vai assistir, eita, a luz ficou ruim, não tá dando para me ver. Então é isso que a gente tem que ter cuidado, tá certo?
É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas. Com certeza, se você utilizá-las aí no teu dia a dia, na criação dessas videoaulas, que é de extrema importância, né, nesse processo de ensino e aprendizagem, para esse momento que a gente está vivendo agora, se você utilizar, você vai sim conseguir fazer vídeos bem legais, tá certo? Mas a aula não acabou aqui não, tá? A gente tem a professora Ana Cristine, lá da ETE de Limoeiro, tá? Que ela criou um vídeo onde ela demonstra uma técnica que ela utiliza para dar aula. Então vamos lá, vamos assistir ao vídeo da professora Ana Cristine.